seja muito bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa aqui semanal. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente se reúne aqui para falar única e exclusivamente da fé. E aí, já tomou o seu café? A gente tá aqui num propósito. E sim, esse Instagram de moda a gente encontra aqui também para alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual. Seja muito bem-vinda, você que está chegando agora. Desculpe aqui os minutinhos de atraso. Bom dia! Bom, vamos lá. Bom dia para quem está assistindo ao vivo, né? Quem vai assistir gravado, boa tarde, boa noite. Manda aqui para mim como essa pergunta que eu sempre faço. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está participando do café pela primeira vez? Quem entrou aqui achando que ia ser uma live de moda? Live de moda, a gente vai ser meu dente, ó. Tô na luta do batom ainda. Eu passo batom na hora de fazer live. Acho que eu tenho que passar batom bem antes. Primeira vez. Seja bem-vinda. Ó, então vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Quem já tá aqui há muito tempo? Depois fala aqui, quanto tempo que você acompanha a gente aqui. Bem-vindas todas vocês que estão aqui pela primeira vez. Esse é o Café com Fé, nosso programa semanal. Aqui a gente se encontra para, como muitas pessoas falam, devocional. A gente encontra para falar da palavra, para aprender. A gente abre aqui a Bíblia, a gente lê um versículo e assim... Tem acontecido coisas muito, muito, muito grandes e tremendas aqui no Café com Fé. O Café com Fé é um programa que já existe há mais de um ano. Ó, a Mamura disse que já acompanha tem um tempinho. Que legal. Muito bom. E foi uma direção do próprio Deus, né? Do Café com Fé. Então a gente tem aqui toda terça-feira, 8 horas da manhã. E aí surgiu o Instagram Café com Fé BH. Lá a gente só fala de fé, né? Que é um Instagram. Já foi um Instagram de moda feminina de loja mesmo. Que eu era lojista. Então, mesmo na época que eu era lojista, tinha o Café com Fé. Eu não sei se eu tenho clientes aqui. Se tiver, pode falar. Fala aqui pra mim. Muitas pessoas continuaram, mesmo depois que eu vivi minha transição de carreira. Principalmente por conta do Café com Fé. E aí, esse Instagram agora é para mentorar lojistas. E aí a gente continua com... Já tem um tempinho, Mar falando aqui, Michele também já tem um tempinho. E aí a gente continua, que esse programa aqui vai até a segunda ordem. O Senhor Jesus tem que falar com a gente. Então eu espero que possa abençoar aí muito a sua vida. E se você quiser continuar acompanhando os devocionais, então a gente aí tem um Instagram só de fé, chamado Café com Fé BH. Lá tem segunda e quinta-feira. Só que essa semana a gente tá num propósito de 7 dias. Então a gente vai fazer 7 dias de devocional aqui, 8 horas da manhã. Começou ontem, tá salva a live de ontem. Hoje até domingo, isso. Acompanho mais de um ano. Eu acompanho, acho que desde o início. Nunca fui lojista. Foi Deus quem me deu essa direção. Olha que legal, ó. Muito bom. Então tem pessoas aqui que não são lojistas e continuam aqui acompanhando o Café com Fé. Só para explicar, ok? E eu também não sou pastora, não sou obreira na igreja. Eu sou uma apaixonada por Jesus e me coloco à disposição para servir e aprender juntamente aqui com vocês, todos nós, né? E aí... Acordou às 3 da manhã? Pois é, a gente tá no propósito de 7 dias. Eu também acordei, foi luta. Eu acordei às 3 da manhã, passei o perfume, coloquei um macacão branco, dobrei meus joelhos ali e fui fazendo a minha busca. Quem quiser fazer o propósito, pode começar hoje, não tem problema. É um vestido, eu sou com vestido. Quem quiser fazer o propósito pode começar hoje. E aí a gente tá fazendo 7 orações por dia. Inclusive, isso vai te ajudar a combater a ansiedade. Nós vamos falar hoje aqui sobre ansiedade durante esses 7 dias. E claro, quem tiver fé e quiser continuar depois desses 7 dias fazendo as 7 orações, que assim seja.
vai usando a sua fé aí. Então, 7 orações por dia, o pessoal tá colocando o celular para despertar, para não esquecer, porque são tantas coisas para fazer e a gente acaba não lembrando. Orações que sejam de 1 minuto, falar com Deus, para o que você tá fazendo ali, nem que seja em pensamento, você nem dobrar os joelhos, às vezes não dá. Ou vai no banheiro rapidinho e fala com ele rapidamente, agradece pelo dia, agradece pelo que tá acontecendo no momento. E também o nosso propósito não é para buscar por ninguém, é para buscar por nós mesmos e pelo gigante aí que estiver acontecendo na sua vida. E aí você vai falar com ele. 3 jejuns na semana, nesses 7 dias. E a gente vai acordar dentro desses 7 dias, 3 horas da manhã. E aí você vai colocar uma roupa assim, sabe? Bonita, você não precisa maquiar. Mas uma roupa que você gosta de sair, uma roupa aí bacana. Pode ser a mesma roupa todos os dias, não tem problema. Passa um creme no corpo ou um perfume, não sei o que você gosta. Dobra o seu joelho, lava o rosto ali, porque às vezes a gente acordar de madrugada é uma das melhores... eu tenho muita dificuldade, tem gente que nem dorme, né? A gente já fala de ansiedade. Se horário de 3 horas da manhã, deu 3 horas da manhã, tá despertando. 3h30, 3h40, quem é que acontece isso? Você desperta e não consegue dormir mais. É um horário espiritualmente muito forte, muito pesado. E esse pra mim é difícil acordar. Então é uma guerra pra mim levantar. E aí, lava o rosto, escova os dentes, dobra ali o seu joelho na beirada da cama, onde for, um cantinho, vai pro banheiro, não sei. E fala ali com Deus, busca a presença dele, fala que você quer mais intimidade, que você quer conhecer ele, que você quer receber aquilo que ele tem pra você. Não, você vai pedir solução de problema. Você vai pedir pra te capacitar. Você vai buscar comunhão com ele, porque é isso que vai te dar direção pra vencer todos os gigantes aí, né? Eu acordo todos os dias às 3 da manhã, não entendo por quê. Pois é um horário pesado, gente. É um horário pesado. Vamos fazer uma oração pra gente começar aqui. E então, se você quiser participar, vai lá no Instagram, Café com Fé BH. Depois, se alguém puder escrever aqui pra mim, Café com Fé BH, sem underline, sem acento, sem nada. A gente vai fixar aqui. Você pode acompanhar, já teve a primeira live lá. Então, a última live que tá lá, postada, foi a live do primeiro dia. Então, você pode participar. Essa é a segunda live, não tem problema você começar hoje, ok? Então, isso é pra sua comunhão com Deus. E o propósito é chamado Como Vencer as Guerras pela Fé. E esse é um tema importante, porque a ansiedade é um dos motivos pelo qual as pessoas perdem as guerras. É um dos motivos pelo qual as pessoas não conseguem manifestar a fé. Obrigada, Lu, by Kids. Eu vou fixar aqui que a Lu colocou. Vamos fazer uma oração aqui pra gente começar. Obrigada aí, pessoal, que tá marcando o Instagram do Café com Fé. Gente, lá tem muito vídeo, tá? E uma das dicas já pra você alimentar, vencer a ansiedade. Procura estar conectado com aquilo que vai tirar o foco disso, que vai te ajudar a ressignificar o que tá acontecendo, que vai te avivar. Por exemplo, essa live hoje vai te avivar. Você vai sair daqui, se você é uma pessoa ansiosa, você vai sair daqui com gás, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui com combustível. Mas para esse combustível ele permanecer, você precisa estar constantemente, por exemplo, se é importante para você, ouvindo essas lives, tem várias outras, tem um canal do Telegram que tem vários áudios, e o Telegram é bacana que vai um áudio, vem pro outro, você pode ouvir no carro, pode ouvir lavando a vasilha ali, fazendo as coisas aí da loja, arrumando, não sei, e aí você vai vencendo esses sentimentos que eles passam e vêm na mente de todo mundo, né? Não vou te falar que eu nunca fui uma pessoa ansiosa. A ansiedade, ela vem, mas eu não deixo ela se instalar, não deixo ela permanecer. E tá aí a diferença, muitas pessoas deixam a ansiedade se instalar, permanecer, vencer, e aí tem a vida destruída. Eu fiz algumas anotações aqui, aí agora a gente vai fazer uma oração, porque a gente vai meditar. Se você quiser acompanhar, Mateus 6:25, trouxe alguns versículos aqui também, com as instruções do próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, general de guerra. Quem tá falando aqui não é Salomão, não é Davi, é o próprio Senhor Jesus nos instruindo, nos ordenando a não sermos ansiosos. E aqui a gente vai receber algumas dicas de como vencer a ansiedade. Então vale a pena ficar até o final. E aqui as anotações, eu sou uma pessoa de anotações. Eu tava olhando as minhas notas, gente, sei vocês, eu tenho 750 notas. Tudo que eu vejo, onde eu tô. Se eu estiver escutando uma frase importante, eu paro, vou lá nas minhas notas do celular e anoto aquilo. Eu gosto muito de anotar.
e depois eu volto. E quando eu fui ver, eu tenho 750 rascunhos de anotações. Então eu tava aqui meditando nessa palavra e fazendo algumas considerações para não esquecer, considerações importantes. E eu vou lendo aqui também à medida da nossa live, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. E a gente já começa pela fé aqui, determinando isso, né? Então vamos lá fazer aqui uma oração, se você não puder fechar os seus olhos, mas ore aí em pensamento pra gente convidar o Senhor Jesus para falar conosco aqui. Se você quiser compartilhar com alguém aí, compartilhe essa live, mesmo sendo no Instagram de moda. Às vezes a pessoa não precisa nem seguir, mas às vezes ela vai seguir o Café com Fé BH. Gente, olha minha unha, não tive tempo de fazer, misericórdia. E pelo menos vai acompanhar essa live aqui, né? Senhor nosso Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome por essa manhã. Estamos reunidos aqui como ouvintes, nós nos colocamos na posição de pessoas ensináveis. Que o nosso eu, o orgulho, achismo, prepotência, vaidade, tudo que não provém do Senhor, o Senhor já comece a trabalhar na vida de cada um de nós, trabalhando na ansiedade. Envia os teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, legiões de anjos aqui a nosso favor. Esse encontro é para honrar o teu nome, é para glorificar o teu nome. Não é um encontro para a gente falar de religiosidade, não é um encontro para a gente falar de religião, de placa de igreja, é o encontro para a gente se alimentar daquilo que verdadeiramente importa, do trono do Senhor. O Senhor pagou um preço alto, Jesus, por cada um de nós. E por conta desse sacrifício, hoje temos acesso ao Senhor. Então nós não estamos limitados a paredes. O Senhor é um Deus ilimitado. Então eu, em nome de Jesus, pela fé, determino, invoco o teu nome para que o Senhor venha descer aqui agora, nesse lugar. Se eu disser onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas ali, o Senhor estaria. Então, que o Senhor possa sentar aqui nessa cadeira, assume o trono que é do Senhor, a honra que é do Senhor, fala conosco, ensina-nos, senta do lado dessa pessoa que está aqui também. Tem pessoas do Brasil inteiro e pode ser que seja do mundo inteiro aqui. O Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, então trabalha dentro de nós. E toda palavra que for declarada aqui, ela venha como um raio de fogo, como uma flecha, para dissipar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Mesmo aqueles que já frequentam a igreja, mesmo aqueles que já aprenderam tanto, que a gente possa desaprender aqui nessa manhã para aprender aquilo que importa, que vem do teu trono, que o Senhor possa testificar que essa não é uma live comum, qualquer, mas é um encontro espiritual, um encontro sobrenatural, para que fique sabido que o Senhor é Deus e que haja diferença, haja um antes e depois dessa live e que a gente possa dar frutos a 100 por um, aonde a gente chegar possamos servir, resplandecer a tua face, que a luz do Senhor venha descer sobre cada um de nós aqui nesse momento e nós já tomamos posse de tudo o que o Senhor já vai derramar sobre a nossa vida e te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, te agradecemos pelas lutas. Eu quero te agradecer aqui, meu Pai, diante de todas essas pessoas, por todas as lutas que eu tenho passado, pelas lutas que essa pessoa tem passado, porque o Senhor está nos ensinando algo. Então, glorificamos o teu nome também em meio às dificuldades, porque sabemos que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, pessoal, olha só. O Senhor Jesus, ele fala aqui em Mateus, isso também está escrito, ó, Mateus 6, 25, Lucas 12, 22. E aí você pode ler aonde você achar. Eu vou ler em Mateus, tá? São autores diferentes, mas que testemunharam palavras do próprio Senhor Jesus para nós, orientações, ordens divinas, daquele que conhece, né? Quem fala muito isso é até o Thiago Brunet. Aquele que conhece o nosso futuro. Isso é muito verdade, né? Fazer uma aliança com aquele que já viu a gente lá na frente. O problema é a gente realmente manifestar essa fé, essa determinação com as nossas atitudes. Porque falar que crê em Deus, se eu perguntar, todo mundo aqui vai falar que crê nas promessas, mas a ansiedade é uma afronta contra Deus. A ansiedade, escandalize você ou não, é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. O que é fé? Fé é certeza de coisas que você não está vendo e que vai acontecer. E o que é contrário a isso? É a dúvida.
E ansiedade é o quê? É uma inquietação, é uma dúvida. Então você coloca em xeque a soberania de Deus. Você coloca o poder dele limitado. E ele é um Deus ilimitado. Então você mostra que não tem fé quando você dá vazão à ansiedade. E você está praticando sim um tipo de pecado. Dura essas palavras, mas se você for... como que eu posso dizer? Se você for aprofundar, faz todo sentido. Fé é certeza. Contrário de certeza é dúvida. Ansiedade é o quê? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tá ansioso porque você tá com medo do que vai vir, né? Então, aí você murmura, aí você reclama, e aí você mina tudo aquilo que Deus determinou para que a gente fosse colocar em prática. E aqui ele tá colocando pra gente orientações, os cuidados e inquietações. E aí ele quer que cada um avalie a sua fé aqui e tome uma decisão. Porque isso é decisão, fé é decisão. Pra gente não dar vazão ao sentimento, às emoções. E a gente pode ressignificar tudo, depende de como você vê as coisas. Um texto que você vai ler, você vai interpretá-lo com o sentimento que você tá naquele momento. Você não tá ouvindo a voz da pessoa, mas às vezes ela te manda um texto, você interpreta algo totalmente diferente daquilo que a pessoa falou. Isso são ressignificações. Você pode interpretar o que está acontecendo na sua vida do jeito que você quiser. E a decisão está nas suas mãos. A decisão é sua. Você tem controle do que está aqui. Você não tem controle do que está acontecendo. Mas do que permanece aqui, do que passa aqui, tudo bem. A gente não tem controle do que passa. Porque passa pensamentos sujos, ruins. Passa muita coisa, pelo menos na minha cabeça. Nossa, passa coisas assim do meu passado, tentando me acusar. Mas eu sei que Jesus já me perdoou. E aí cabe a nós resistir aquilo que a própria palavra fala. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Cabe a gente resistir, ressignificar. Não é isso. Vou mudar o foco. Vou ver de forma diferente. Vou fazer do limão uma limonada. Vou olhar esse problema que eu tô vivendo. E vou buscar entender o que eu preciso aprender. Não porque está acontecendo, mas o que eu preciso aprender com aquilo. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu vou falar com você. As afrontas que eu tenho vivido, se você ouvisse, você ia falar assim: Mayara, como que você tá aqui nessa live? Eu tô aqui porque eu creio num Deus que pode infinitamente mais e que o controle está nas mãos dele, e eu confio. E eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu não perco uma noite de sono, eu descanso. Isso é fé, porque eu sou uma pessoa boa demais? Não. Porque eu decidi confiar, porque eu decidi fazer uma aliança com ele. E aí tá nas suas mãos também, porque ele não faz acepção de pessoas. Como eu passo por um problema, você tem a oportunidade de passar por um problema da mesma forma. Então, autorresponsabilidade, a gente tem que assumir isso, entender que o que não está no nosso controle, nós precisamos confiar. E confiar fazendo a nossa parte, né? Porque tem gente que confunde esse descanso aí com ficar de braço cruzado sem fazer nada. Olha só o que fala aqui no versículo 25. Jesus falando, a Bíblia aqui está em vermelho. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Deixa eu abaixar aqui o fundo musical. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. As preocupações, elas não vão mudar o mundo, não vão nos ajudar em nada. Pelo contrário, só atrasa a nossa vida. Então, por que decidir continuar preocupado, ansioso? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Eu já entrei aqui e tem uma pessoa mandando uma mensagem aqui preocupada com o que ela ia comer e beber. Mas Jesus nos orienta aqui para que a gente não fique ansioso. E olha o exemplo que ele traz. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Ele nos criou e nós somos a criação mais perfeita que ele fez, que ele mais ama. E ele fala que a nossa vida, ela é muito maior do que a comida.
é muito maior do que a roupa que a gente vai vestir, é muito maior do que o problema que você tá passando na sua loja. E vou falar para os lojistas que eu falo muito. A vida, a nossa comunhão com Ele, a vida espiritual, vamos dizer assim, é muito mais importante e a gente tem que dar se inclinar mais para isso, para cuidar, para ressignificar, para fortalecer o nosso espírito, porque o espírito é o que Deus nos empresta e aqui nessa live nós estamos fortalecendo o nosso espírito do que ficar preocupado com o que está acontecendo. E vamos fazer o que tem que fazer, porque a preocupação... Eu até criei uma frase outro dia. Quando a ansiedade, a preocupação te impede de enxergar a solução daquilo que você precisa fazer. Porque tem tanta coisa na frente que você não consegue ver uma saída. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam. As aves do céu, elas não trabalham. Você semeia, né? Você semeia todo dia, você trabalha. As aves do céu, não. Elas não semeiam, elas não trabalham. E elas nem têm intelecto, nem têm espírito para raciocinar. E você tem espírito e intelecto para raciocinar e tomar suas decisões. Nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você tem muito mais valor do que uma pomba para Deus. E não falta nada para ela. E ela não planta. E Deus provê para ela todos os dias. E aqui ele está falando, Jesus está te fazendo uma pergunta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí quando a gente fala de valor, muitas pessoas aqui já nem se acham, não acham que tem valor. Tem a síndrome da aceitação. E aí a gente entra em vários temas de lives aqui, né? Fica mais preocupado com o que o outro vai falar do que com o que Deus tá vendo, pensando sobre as atitudes dela em meio àquilo que ela tá vivendo. E será que as nossas atitudes estão agradando a Deus? Ou a gente está mais preocupado em agradar pessoas? A gente está mais preocupado com like, está mais preocupado com quantas pessoas vão estar na live e deixam de fazer aquilo que Deus já pediu. Por exemplo, eu dou um exemplo do Café com Fé. Eu adiei o Café com Fé uns 6 meses. E eu não queria fazer o Café com Fé, porque eu não sabia nem abrir a boca. Eu era uma pessoa muito tímida, não sabia nem gravar um vídeo direito. E eu resisti muito, eu não queria fazer. Mas foi uma ordem divina. E se assim eu dizia que se eu era temente, serva, eu teria que estar disposta a fazer aquilo que não agradava, por exemplo, a minha carne. Então, para agradar ao próprio Deus, eu me coloquei à disposição. E hoje eu amo fazer e tem que mandar eu sair da live, porque senão eu não saio. A pessoa chega a falar até demais. E aí a gente tem que avaliar isso, né? Então, olha o que ele tá falando. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, quem aqui poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Com todas as suas preocupações, o que você pode acrescentar na sua altura? O que você pode acrescentar num dia na sua vida? É só avaliar mesmo esse tipo de alimento que você está permitindo aí. O que ele está provendo em você? Está trazendo solução? Então por que não fazer diferente? Então por que não decidir mudar a rota? Eu vou trazer aqui no final algumas dicas de como fazer isso. Como fazer isso. Daqui a pouco eu vou ler as minhas anotações aqui. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E aí eu vou vir aqui nas anotações que eu fiz. A inquietação mostra que você não acredita em Deus, como a gente falou aqui no início. Sim, duras as palavras, mas aí a gente vai escolher daqui pra frente se a gente vai querer continuar sendo inquietos ou a gente vai alimentar o nosso espírito e vencer isso e passar por cima disso, porque ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. E a maioria das situações que a gente se encontra, a gente se colocou nela, algumas são injustiça, coisas que você
principalmente pela fé, são injustiças, como por exemplo aconteceu com Jesus. Aí eu vou fechar um loop que eu abri sobre estar preocupado com o que os outros vão pensar. Jesus nunca esteve preocupado. Ele que era perfeito, não tinha nenhum pecado, foi chamado de Beelzebu, foi criticado, falavam de Jesus, falavam mal de Jesus e chegaram até a fazer o que fizeram, né? Lá na cruz, furaram, bateram, humilharam o Senhor Jesus e ele venceu, porque ele resistiu, porque ele continuou visualizando o alvo, que era o reino dos céus, que era agradar ao Pai, porque ele veio aqui para servir ao Pai, por amor a nós, e ele venceu. E hoje é um nome que está acima de todos os nomes. E se a gente for imitador dele, nunca vamos ser iguais. Mas na Bíblia fala, sejam meus imitadores, também vamos vencer. Mas é na perseverança, na persistência, ressignificando. Porque ele orava por aqueles que estavam crucificando ele. Quem consegue fazer isso? Só quem é uma pessoa espiritual. E como ser uma pessoa espiritual? Fazendo uma aliança com ele. Estando perto de pessoas que vão te ajudar nessa área também. Às vezes a gente precisa de um mentor, a gente precisa de ajuda. Meditar na palavra do Senhor Jesus, se alimentar daquilo que realmente vai nos fortalecer. E dedicar tempo para isso. E cuidado com as distrações. Porque o diabo ele tenta também nesses detalhes. Colocando muitos afazeres para você não ter tempo. E o tempo hoje é um dos ativos mais valiosos que a gente tem. E aí você precisa fazer tempo para a sua comunhão com ele. Porque sem ele nada podemos fazer. E você pode falar que é uma pessoa de Deus, mas se você é uma pessoa ansiosa, como a gente falou no início, você está em pecado. Porque tudo que não provém de fé é pecado. É um versículo, eu vou colocar ele aqui, que eu separei ele, tá? Então olha só o que eu anotei aqui. Eu prefiro confiar em Deus que cumpre promessas do que na inquietação que surge dentro de mim. E aí você ressignifica. Você prefere continuar confiando e fazendo a sua parte ou alimentando aquela inquietação? Como eu disse, vem vem o baque do problema e você chora, e isso acontece comigo também. Mas aquilo não se instala. Aquilo não faz um ninho na minha vida. Eu não permito isso fazer um ninho na minha vida. Ou, nesses momentos, eu tô mostrando de verdade em quem eu creio. Através das minhas atitudes, não através do que eu falo. Que o que importa no mundo espiritual são as nossas reações e as nossas atitudes. No dia bom e no dia mal. Quem é você no dia mal? No dia bom é fácil, né? Quem é você diante disso que você está passando e vivendo agora? Você está sendo uma pessoa ansiosa? E aí Deus está exortando para te chamar a aprender com tudo isso que você está vivendo e se fortalecer ainda mais. Por isso a gente está fazendo esse propósito de 7 dias aqui, para você fortalecer a sua vida espiritual, para você contra-atacar e para você permanecer. E a gente precisa dar manutenção nisso diariamente. Comunhão com Deus é diária, não é só no domingo. Você come almoço, você janta só uma vez por semana? Você não consegue. Não dá. Vai morrer de fome. Então, no mundo espiritual, quem só se alimenta o dia que está na reunião, e que não adianta nada a Bíblia estar aberta aí do lado da cabeceira pegando poeira, isso não resolve nada, sem colocar em prática a palavra, não vai funcionar. E ela é, assim, eu nunca vi ela falhar na vida daquele que manifesta a fé. Nunca vi. Ela falha na vida daquela pessoa que só murmura, só reclama. Mas aquela pessoa que tá lá, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tá clamando, tá buscando, fala com quem deve falar, fecha a porta do quarto, ora mais e age mais, contra-ataca, aí sim, aí você pode descansar, porque você tá no caminho certo, tá fazendo o que tem que ser feito. Esse é o verdadeiro descanso, que você confia, você tá agindo pra isso. Mas que há momento de orar e há momento de agir. Só quem ora e também não faz nada, ora, mas quando levanta da oração, duvida, tá deixando a ansiedade tomar conta, então você tá pedindo e não vai receber, porque tá pedindo mal. Além de estar pedindo por desejo só do seu coração, você não está agindo de maneira correta com a fé. Tiago fala, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para o desejo do próprio coração. E aí, tudo que a gente for pedir a Deus tem que ser em prol de glorificar e honrar o nome dele. E aí a gente tem que avaliar isso, que a gente tem sempre falado aqui no Café com Fé, sobre o que a gente está falando, o que a gente está pedindo. É em prol de honrar o nome dele, é em prol de servir o nome dele, ou é em prol de resolver somente
um problema nosso. O que a maioria das pessoas fazem, querem só resolver problemas. O que mais que eu anotei aqui? É tempo de matar a ansiedade, de viver pela fé, porque tudo que não provém de fé é pecado. Está escrito em Romanos 14. Eu vou subir daqui a pouco aqui para mostrar esse versículo que você pode meditar aí em casa, tá? Fé é certeza de coisas que se esperam. Se você é uma pessoa ansiosa, é porque você não tem certeza. Faz sentido? A ansiedade, ela é um tipo de pecado, como nós falamos, pois você desacredita no poder e na soberania de Deus quando duvida do próximo dia. E para cada dia o seu mal, né? Tá escrito aqui mesmo em Mateus 25, Mateus 6, 34. Quando você começa a se desesperar com o que você vai comer amanhã ou não, também acontece uma ansiedade, porque você começa a comer demais, né? Tem gente que começa a comer demais. Isso também é um tipo de ansiedade. E a ansiedade, ela acaba com a gente, né? A ansiedade provoca doença. Tem gente que tá tendo problema no estômago, tá tendo reações no corpo, o cabelo tá caindo. Olha quantos males faz a ansiedade, o quanto ela tem te ajudado. Pelo contrário, tá te levando pro buraco. Não tem como ver Deus no meio disso. Tem? No meio disso que você, por exemplo, tá vivendo. Se você é uma pessoa ansiosa, onde tá Deus aí no meio dessa história? Disso que você tá vivendo? Porque ele prometeu vida com abundância, passo de dentro pra fora. Ele não prometeu seu cabelo ficar caindo. Ele não prometeu doenças no estômago por conta dessas situações. Olha o quanto isso é destrutivo. E aí, até quando ficar alimentando isso na sua vida? Mesmo falando que é uma pessoa de Deus, mesmo frequentando a igreja, quem é você dentro de casa, no oculto, quando ninguém tá vendo? Ou quando não tem ninguém declarando alguma coisa sobre você, profetizando alguma coisa sobre você, ou colocando a mão na sua cabeça, quando você não conta com os homens. Maldito o homem que confia no homem. Temos que confiar em Deus. Parece historinha isso que eu tô falando, né? Mas é uma coisa real que a maioria das pessoas não colocam em prática. Não colocam em prática. O que mais acontece? Insônia. Aí entra as pessoas que ficam acordando, né, de madrugada, não conseguem dormir pelo excesso de preocupação. Quando ele prometeu sono pro justo, deita, logo dorme, descansa. Por quê? Por que você não consegue descansar? Ele nos deu isso de presente para que a gente renove a cada manhã e para cada dia o seu mal. Porque você está acumulando. Quem está vivendo assim está vivendo contrário à palavra, está vivendo contrário à fé, está vivendo contrário às orientações, porque ele falou: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Essa é a ordem. Por que você está andando ansiosa? E com a ansiedade você não vai vencer as suas guerras, que elas são espirituais. Por isso ele está nos chamando e convidando a gente para fazer uma aliança verdadeira, não de boca, mas de ação. E para isso exige entrega. É o seu tudo pelo tudo dele. Se não for assim, você pode até alcançar um milagre, pode até alcançar uma bênção, mas você não vai resistir ao dia mau. Você não vai ter raízes profundas espirituais. O que Jesus mais fez no passado foi operar milagres. Quantas daquelas pessoas resistiram à fé? Os 10 leprosos que foram curados, um só voltou. Um foi salvo, porque voltou para agradecer e seguir Jesus. E muita gente recebe o milagre, ó, bola para frente, vai seguir a sua vida. E Jesus sabe desse interesse. Multidões acompanhavam Jesus. E ele sabia que a maioria ali só queria meu bel prazer, benefício próprio, uma cura, ó. Vou viver a minha vida. E é na alegria e na tristeza, assim como na aliança de um casamento entre um homem e uma mulher, também tem que ser no nosso casamento com o próprio Deus. E primeiro se casar com ele, para que as outras coisas sejam acrescentadas, para que as outras coisas venham dar certo. É simples. Mas a gente insiste em querer fazer do nosso jeito, em querer começar a construir uma casa pelo telhado. E precisa dessas bases. Uma casa sem uma base forte, uma estrutura, ela desaba, ela cai quando vem o problema. E ele vai vir, tem falado toda terça-feira, não tô profetizando, tá escrito. Vai vir para todos nós, se a gente não tiver a vida espiritual. E se eu puder dar um conselho para você hoje, cuide da sua vida
espiritual. Isso aqui não é religiosidade, gente. Isso aqui pra muita gente que entra. Entende? Quando você entrega a sua vida pra Jesus, como eu tava falando ontem no Café com Fé, as pessoas chegam chacotam você. Como fizeram chacota com Jesus, você acha que você não vai sofrer chacota também? Como eu falei, chamaram ele de Beelzebul. Chamaram ele de tanta coisa. Riam de Jesus. Quem é esse? E hoje ele é o nome que está acima de todos os nomes. Vocês acham que também não fizeram chacota com Noé? O povo curtindo a vida, bebendo à vontade, e Noé construindo uma arca? E Deus, ele patrocina projetos. Eu vi até o Thiago Brunet falando isso, que ele patrocina projetos. Ele não faz por a nossa parte, mas ele patrocina projetos que são em prol de honrar e glorificar o nome dele. E aí a gente anda em parceria, faz uma aliança com ele. E as pessoas chegam a questionar a sua inteligência, como questionaram a inteligência de Jesus. Faziam perguntas para Jesus, para ver se Jesus ali entrava em contradição. Ele, muito sábio, devolvia com uma pergunta. E nos tempos atuais, quem tem aliança com Deus não vai viver chacota? Não vai viver, mas nossa, lá vem uma live para poder falar de religião. Não, gente, isso aqui é vida. É vida e vida com abundância. Prudente e sábio é quem ouve, está escrito. Bem-aventurados que ouvem e colocam em prática essa palavra. Que ela é loucura para o mundo, andando na contramão mesmo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pronto, acabou. Quem falou é o próprio Deus. Por isso que ele falou que poucos vão entrar na porta estreita. E somos poucas pessoas aqui que ele está chamando. Porém, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E que posição nós vamos nos colocar depois dessa live? De pessoas só chamadas e não escolhidas? Ou de chamadas e escolhidas? Que temos essa oportunidade. Todo mundo tem essa oportunidade. E aí quem despreza, perde. Igual a gente estava falando outro dia de Jacó com o irmão dele. O irmão de Jacó, Esaú, perdeu a bênção. Desprezou, perdeu. Quem está desprezando, tá perdendo. E ainda, mãe, mas tem gente que tá assim com a vida, ó. Aí você tá cometendo pecado de novo, você tá cobiçando o que é do outro, você tá olhando pro que é do outro. E quem confia, não importa o tempo, acredita que vai vir a recompensa. E a maior das recompensas, minha amiga, é a salvação da sua alma. Nossa alma é eterna. E se você não acredita, é só ler a palavra aqui, ó. Vai lá em Apocalipse, lê que a nossa alma é eterna. Quando Jesus, ele chamou... Quando veio João preparar o caminho de Jesus, tá escrito lá, depois você pode ler lá, ó. Deixa eu entrar aqui. Você pode ler lá no início de João. Qual que era a missão de João? Alguém sabe? Livro de João, alguém leu? A missão de João, que veio preparar o caminho de Jesus. Anunciar o reino de Deus. Vou entrar aqui rapidinho. Eita. Lucas, Mateus, Marcos falam das mesmas histórias. Se você não sabe por onde começar na palavra, comece pelo livro de João, que fala da caminhada de Jesus aqui. Mateus, Marcos, Lucas, tá? Você pode ler aqui no início de João, depois... Eu não sei onde tá. Aqui tá falando a missão de João. Depois você pode ler que a missão dele era anunciar o reino de Deus. E a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus, porque aqui existe um outro reino. E aí a gente escolhe qual reino a gente vai estar, através das nossas atitudes. E a ansiedade te impede de entrar e estar no reino de Deus. E você vai se escandalizar, porque muitas aqui pregam a palavra, muitas aqui cantam na igreja, muitas aqui servem, fazem caridade, mas estão em pecado porque estão dando vazão para a ansiedade. E aqui está a resposta das orações. Você tem orado muito, né? Pedindo a Deus uma resposta. Por isso que você está vivendo, por isso que você está passando, e Ele está te respondendo. Enquanto tiver ansiedade, eu não vou agir na sua vida. Porque isso é uma afronta contra o meu poder. Eu que meço os céus a palmos. E eu já disse que não há limites em vós. E a mesma coisa que Ele falou com Moisés. Moisés estava na beirada ali do Mar Vermelho. Quem já ouviu a história do Mar Vermelho? Na beira do Mar Vermelho, com aquele povo que tinha clamado, reivindicado as promessas de Deus, ele se lembrou da promessa que ele fez a Abraão.
chamou Moisés para libertar o povo e o povo continuou murmurando, reclamando, morreram no deserto. Porque desprezaram, porque não valorizaram. E Moisés ali, Deus, por que isso está acontecendo? Por que Deus só falou assim com Moisés, Moisés, por que você está orando? O que tem na sua mão? Levanta, determina. E Moisés levantou o cajado, determinou, e o mar vermelho. Que grande feito. Gente, isso realmente aconteceu, isso não é história. Porque nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Deus, ele é sobrenatural. Ele não vai falar com a gente na carne. Ele fala em espírito. Ele é espírito. E ele é sobrenatural, ele não vai falar de coisa natural. E onde ele manifesta, onde há impossível para os homens. Por isso, os milagres, quem manifesta a fé, ele cumpre a palavra. Ele abriu o mar vermelho. E ele deu um toque ali, deu um toque em Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Determina. E tá na hora da gente determinar. Tá na hora da gente usar aqui, não aqui. Porque quem fala pra você que você tem que ouvir a voz do seu coração, minha amiga, não tá lendo a palavra. Estamos vivendo em tempos de um evangelho. Quando eu falo evangelho, não tô falando de religião. Tô falando da palavra. De facilidade, que é pregado uma facilidade. Um Deus só de amor. Um Deus de esperar. Um Deus só de graça. E a gente falou ontem que a graça, ela não é de graça. Que amar o Senhor teu Deus com todas as forças, com todo o seu entendimento, não é de graça. Exige um esforço. E esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O reino de Deus é tomado por esforço. E o quanto nós estamos nos esforçando? Se a gente estiver dando vazão para a ansiedade, a gente não está se esforçando. E aí ele fala aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos? Versículo 31, capítulo 6 de Mateus. Ou com o que nos vestiremos. Por quê? Por que eu tô passando isso? Deus, por quê? Por que eu vou trazer o exemplo de lojista? Nossa, eu tô tão desanimada, porque eu vejo todo mundo dando certo, se fazendo de vítima e de coitada. Todo mundo dá certo, de menos eu já faço tudo. Poxa, será que você faz tudo mesmo? Será que você é tão sábio assim, que já faz de tudo mesmo? Tem nada pra mudar, tem nada pra melhorar. Então, aí vem o quê? Vem a arrogância, vem o autismo de, poxa, eu sou uma pessoa inteligente e não se humilha, não reconhece, poxa vida, onde eu estou errando? Eu vou fazer o que tem que fazer. Não, mas eu já estou fazendo. E a pessoa, quando ela retruca, fazendo mais, falando mais, não, eu tenho fé mais. Não tem, porque o mais já mostra que ela é uma pessoa que duvida. Quando ela justifica os atos. E a mesma coisa na entrega da vida. Mateus, nós estamos meditando em Mateus 6, 25. A mesma coisa quando a pessoa ela aceita Jesus, só de ir lá na frente, levanta a mão e já acha que tá. Nós falamos sobre isso ontem lá no Café com Fé. Quem não assistiu, pode assistir lá. O Instagram tá aqui, Café com Fé BH, o último vídeo postado. Ela acha que vai conseguir resistir só indo lá na frente, na igreja, quando alguém levanta e fala, quem vai aceitar a vida para Jesus? Pronto, ela já acha que já tá justificada e que não tem que aprofundar em ter uma experiência pessoal com o próprio Deus. É por isso que ela não resiste, porque está vivendo só da palavra. Não está vivendo o espírito da palavra. A letra não vai... O que nós estamos falando aqui não vai mudar a sua vida se assim você não sair daqui e colocar em prática. Faz sentido isso? Eu ir num médico e ele falar o que eu tenho que fazer para emagrecer, ou ele falar que eu tenho que fazer de um tratamento para curar alguma coisa que eu preciso, não vai resolver se eu não for lá pegar a receita, comprar o remédio, tomar o remédio no horário. Não vai mudar a nossa vida. Sem atitude, nada acontece. Deus não vai fazer a nossa parte, gente. Quem precisa dele somos nós. Isso que a gente precisa entender. E parar de confundir um Deus de amor com um Deus que tem que fazer o que a gente tem que fazer. Ele não trabalha... Ele tem um versículo que fala sobre preguiça. Não sei qual. Mas tem um versículo que fala sobre preguiça. E aí a gente demonstra essa preguiça quando a gente não manifesta a fé e não faz o que tem que fazer. E só dá vazão a murmuração, a reclamação. Mais uma vez ele fala aqui,
Pra gente não andar ansioso. Não andeis ansiosos, versículo 31. Inquietos, versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe o que a gente precisa. Mas em vez de recorrer a Ele e fazer o que tem que fazer, não, a gente vai falar para uma outra amiga o que tá acontecendo, aí junta as duas, começa a murmurar, junta as duas, começa a reclamar, aquilo que eu tava falando da lojista aqui, nossa, mas todo mundo dá certo, de menos eu dou certo. Então você tá falando que Deus, ele tá fazendo acepção de pessoas, quando ele fala aqui que não faz. Você tá falando que você é um erro, porque ele falou que nos fez um pouco menor do que ele, a imagem e semelhança dele. Ele falou que não há limites em nós. Ele falou pra gente ser forte e corajoso. Ele falou pra gente não ser ansioso. E o que você está fazendo quanto a isso de verdade? Eu acho que se Deus vier pra falar tudo aquilo que a gente precisa ouvir de verdade, a gente vai querer, assim, sumir no mundo. Sumir no mundo. Que isso aconteceu com Jó. Jó questionou ali algumas coisas e Deus, acho que... vários capítulos descendo. Jó, onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Tudo que eu faço é perfeito. E você tá colocando limite no sentido de que fulano deu certo, fulano vende e eu não, isso não é pra mim. Nenhum sonho entra dentro de nós em vão. E aí, nós somos negligentes quando não fazemos o que tem que ser feito. O que a gente tá fazendo com o sonho que ele, deu pra gente? Murmuração não provém de Deus. Também é um tipo de pecado. Reclamação é um tipo de pecado. E é nos detalhes, porque as leis divinas não são iguais às leis da terra. E aqui... vem um segredo, versículo 33. Esse versículo, ele tinha que ser anotado no seu celular, tinha que ficar pregado na parede, tinha que fazer um quadro com esse versículo. Isso aqui é o segredo da vida. Depois de tudo que ele fala aqui, pra gente não andar ansioso, que se ele dá alimento pra ave, pras flores, quem dirá nós, se a gente fizer uma aliança com ele. E ele fala aqui o segredo de como colher isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Versículo 33, capítulo 6, Mateus. Mas buscai primeiro... O que nós estamos buscando primeiro? Mas eu já levanto da cama e oro. É a mesma coisa da lojista que fala, mas eu já faço story todo dia. Eu posto todo dia. Ninguém curte, ninguém compra. Tá fazendo do seu jeito. Que se for para algum mentor vir, destrinchar, vai descobrir onde que tá o erro. Às vezes a pessoa tá cega, então a gente tem que ser humilde. Poxa, peraí, se fulano tá vendendo e eu não estou vendendo, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Quando Jesus falou na ceia que um daqueles iam trair ele, ninguém ficou apontando Deus, é ele, pro outro, o dedo pro outro. Nossa, é ele. Foi ele. Não, será que eu fiz alguma coisa? Cada um olhou para dentro de si. E aí, cabe a gente ressignificar. O que eu preciso voltar, fazer, sacrificar, se eu preciso voltar, começar de novo. Isso mostra humildade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar, não só buscar de oração, buscar com as atitudes, mostrar, fazer tempo para ele, colocar ele como primeiro na sua vida, porque no lugar dele tá a ansiedade, no lugar dele tá a dúvida, no lugar dele tá as murmurações, tá as reclamações, tá nítido, só você que não consegue enxergar. E ele tá colocando luz nas trevas aí, na escuridão, porque quando a gente entende a verdade e pratica, ela nos liberta. Tá escrito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vai libertar se você ouvir isso aqui e colocar em prática. Por quê? Por que pra mim, por exemplo, na minha vida funciona? E na sua não, a fé. Na minha vida funciona. Não teve um propósito, um sacrifício, ainda aqueles que às vezes eu nem lembro, que eu fiz um voto com Deus, que eu coloquei em xeque, que eu não recebi a resposta. Por que na minha vida funciona e na sua não? Eu não sou diferente de você, não sou melhor que você. Sou igual. Sou assim... do pó dessa terra. Sou nada. Mas aí Deus está mostrando um exemplo de que se está funcionando na minha vida, na sua vida pode funcionar. Também. Depende de você. Depende de você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã.
Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Tem gente que não tá nem dormindo por conta de amanhã, por conta do mês que vem. Não vai resolver. Vai resolver alguma coisa? Se tiver resolvido na vida de alguém aqui, manifesta aqui, fala pra gente qual o segredo disso. Porque eu prefiro acreditar nas promessas e na palavra do que no que tá acontecendo no mundo. Prefiro fazer uma aliança com esse Deus. Deixa eu terminar de ler aqui. Eu vou passar os outros versículos aqui pra gente finalizar. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que eu acho importante falar. Estamos limitando a Deus por causa da nossa falta de certeza. Mostramos que estamos limitando por conta da nossa falta de certeza das coisas que ainda não vemos, mas esperamos. Quando você espera com certeza coisa que você ainda não vê, você tem fé. Quando você duvida das coisas que ainda está por vir, você é ansiosa, está combatendo a fé. Você está anulando a fé, você está apagando a fé. Ninguém duvida que o sol vai vir amanhã, né? Ninguém vai dormir, amanhã... Será que amanhã vai ter o sol? Será que amanhã eu vou acordar? Muitas pessoas não acordam. Mas ninguém duvida. E aí, quando nesses momentos que a gente precisa continuar acreditando, e a gente vai e duvida. Tudo no tempo de Deus. Isso aí. Mas tem gente que... Tem gente que romantiza esse tempo, né, de Deus. Ai, tá no tempo de Deus, vai acontecer. E a pessoa não faz nada por aquilo. Tá sendo engolida pelas afrontas dessa batalha espiritual que a gente vive. Lá em Efésios 6, fala pra gente se revestir das armaduras de Deus. Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. É contra o inferno mesmo. É contra o inferno mesmo. Queira você acredite ou não, mas é. Estamos vivendo nesse tempo. Estamos vivendo nesse tempo. O maior presente que Deus deu para o ser humano foi a fé. Porque a fé, ela destrói a ansiedade. A fé destrói a ansiedade. Olha quantos benefícios tem de se alimentar dessa fé. E a gente vou dar alguns exemplos aqui de como fazer isso. Não dá para estar com um pezinho na fé e um pé na ansiedade. Não dá. Aí você oscila em cima do muro, você vai ser igual a onda do mar. Vai e volta. Bom, por exemplo, você tá aqui nessa live, você tá ouvindo essa palavra de fôlego, as exortações do Senhor Jesus, você vai sair daqui com sede. Não, eu vou fazer diferente. E aí, lá na frente, o diabo usa uma pessoa para roubar isso, que entra na parábola dos semeadores. Você conhece a parábola do semeador? Depois lê. O diabo vai usar um salteador para roubar isso que você recebeu. Aí vai colocar uma circunstância, uma situação, um problema. E quando você pede para Deus para você ter sabedoria, ele vai colocar uma situação para que você haja com sabedoria. Quando você pede ele para ter paciência, ele vai colocar uma situação para que você haja com paciência. A gente aprende na prática. A gente não aprende com um passe de mágica. E aí essa dificuldade que você tá... O que é isso que apareceu aqui escrito? Essa dificuldade que você tá vivendo aí é pra você, se Deus permitiu, é pra você aprender alguma coisa. É pra você aprender alguma coisa. A ansiedade é inimiga da fé. Ansioso, você não acredita que Deus vai solucionar. Você não acredita que ele vai prover. Fé é descansar naquele que prometeu. E aí a gente vai vir aqui, ó. Eu vou vir aqui nas dicas, as 3 dicas pra você vencer a ansiedade. Primeiro de tudo, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, do capítulo 6, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, o resto, se você busca o reino de Deus, ele é mais importante que tudo na sua vida. Você tem noção disso? Busca em primeiro lugar o reino dele, que o que você tá pedindo é resto, é acrescento. Ele agrega. Isso não é o que você precisa. Ele agrega. Que as outras coisas, que todas essas coisas que você está pedindo, que se vier deles, ele vai acrescentar. Simples, né? Mas não é fácil, não. Vem tanta coisa para você fazer, né? Aí a gente quer fazer na força do nosso braço. Então, minha amiga, busca mais estar conectado,
essa intimidade, entrega a sua vida de fato, de verdade. Busca com todas as suas forças o primeiro mandamento. Com todo o seu entendimento, o intelecto, não aqui, não é de sentimento. Busca com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele. A justiça, ele é justo. Que as outras coisas ele vai acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amar o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Para isso vai exigir de você renúncia, vai exigir de você esse sacrifício. E eu não tô falando de sacrifício financeiro, sacrifício de passar por cima do seu ego, do seu eu, do seu achismo. E aí ele vai moldando e vai valer a pena. Tem recompensa. Tem recompensa. Primeira dica, ter uma vida de oração de verdade. De verdade. Comunhão, buscar a ele diariamente. Às vezes é só... Tem que ter momentos do seu dia que você vai falar com ele só para agradecer, para buscar a presença dele, para buscar a comunhão com ele, que é o que a gente vai fazer de madrugada, esses 7 dias, para adorar a ele por tudo. Nossa, mas minha vida tá um caos, tá faltando tudo. E aí, vou adorar? Vá adorar. Se alegre no dia da tribulação, da dificuldade. É adorar. Isso aí você mostra a fé. Que você tem certeza de que isso vai passar. Você fazendo a sua parte, claro. Ter uma vida de oração de verdade, comunhão com ele, entregar a sua vida de fato e de verdade. Não compartilhar suas preocupações com quem não pode resolvê-las. Maldito homem que confia no homem. Fecha a porta do seu quarto, fala com quem vai resolver e faz a sua parte. Faz uma aliança com ele. E até que você tem que medir. O que eu tô pedindo? Vai honrar ele ou a mim? Vai honrar ele ou a mim? Quantas pessoas, gente, eu já atendi e visitei que estavam tão preocupadas em só resolver o seu problema. Só resolver o seu... E Deus sabe. E ele fala, não jogue pérolas aos porcos. Essa palavra aqui é preciosa demais, gente. Preciosa demais. E a gente precisa valorizar. Valorizar. Não compartilhe suas... primeira dica, ter uma vida de oração de verdade. Fazer essa aliança aí com o próprio Deus. Aí a gente tá entrando nessa oportunidade de você orar 7 vezes no dia. Coloca os horários aí no seu celular. Meio-dia é um horário forte, transição de manhã para tarde. 3 horas da tarde foi o horário que Jesus, ele ressuscitou. Então é um horário também forte, de 3 às 3h59. 18 horas é uma transição da tarde para a noite. Você tá mostrando as primícias, agradecendo a ele por tudo. E buscando essa comunhão com ele. Meia-noite também é um horário forte. 3 horas da manhã é um horário forte. Então se você que tem insônia, essa madrugada como um sinal, você vai ter a melhor noite de sono da sua vida. E pega essa palavra que eu tô profetizando sobre a sua vida, porque palavra tem poder. Você vai ter a melhor noite de sono da sua vida. Como um sinal de que isso que Deus tá falando, ele não quer só consertar assim, sabe? Ele quer transformar, ele quer te fazer um vaso novo, ele quer mudar o seu nome, mudar a rota, te dar uma nova vida. Fazer você nascer dele de verdade, não melhorar só um problema. Ele quer transformar toda a sua vida, se assim você buscar ele em primeiro lugar. Terceiro, confie plenamente em quem já sabe o que vai acontecer. E da forma dele, e quem sai ganhando é você. Da forma dele. Confie plenamente, fazendo o que tem que ser feito. Busca isso. Não vá na igreja só porque é uma rotina. Não vá na igreja porque os outros vão. Não pense você que a sua Bíblia aberta aí do lado da sua cama vai resolver o seu problema. Não pense você que só orar vai resolver o seu problema. Porque estamos numa guerra. Há tempo pra tudo. Há tempo de orar, há tempo de agir. Então, é batalha, mão na massa. E mostrar essa confiança. Que não é fácil. Mas se você buscar estar mais em comunhão com ele todos os dias. Esses 7 dias, esses 3 dias de jejum. Se você não sabe fazer jejum, quiser alguma dica, pode me chamar no direct, eu posso te ajudar quanto a isso. Abdicar de alguma coisa que você gosta, sacrifique em prol daquele único que pode resolver a sua vida, os seus problemas. Deixa eu compartilhar aqui, antes da gente finalizar. E eu vou ler os comentários que vocês estão mandando aqui, ó. Olha só, várias outras dicas aqui da palavra. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Muita gente conhece esse salmo, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Primeiro, entregue o seu caminho a ele. Entrega. Tudo. É tudo por tudo. Falar é lindo, na prática é diferente. Confia nele. Confia. Faz o que tem que fazer, ainda que você não tá vendo agora. Quando você vai... Uma casa, quando ela vai sair do chão, ninguém tá vendo a beleza dela ali. Só tem bagulho, só tem bagunça. Quando os pilares estão sendo construídos de uma casa, ninguém consegue imaginar o que está por vir à frente. Há uma obra muito grande que exige um sacrifício, um esforço mútuo seu, de Deus, dos anjos. Ele coloca à nossa disposição para nos ajudar, para nos orientar. Quando assim a gente toma uma decisão. É uma decisão de, a partir de hoje, ele conduzir a sua vida. E você pode fazer isso agora, quando sair dessa live, dobra o seu joelho, não importa o tempo que você estava na igreja. Aceita Jesus de verdade. Aí você está avaliando aí se você realmente estava tendo uma vida com Deus, tinha aceitado ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, ou de boca. Ou porque alguém chamou e, movida por uma emoção, a música estava tocando, você foi lá na frente, mas você não conseguiu sustentar isso quando saiu. Porque veio a avalanche e você murmurou, você reclamou, você está vivendo no meio de uma ansiedade e várias outras coisitas que, se você buscar a fundo, Deus vai revelar para você. Deus, onde eu estou errando? Me mostra. Eu tomo uma decisão de hoje entregar a minha vida de verdade pro Senhor. E, gente, nós não estamos falando aqui de meras palavras. Eu estou falando de coisa que funciona de verdade. Em espírito. Quem não é espiritual não vai entender. Vai achar que isso aqui é balela. Não sejais inquietos, olha Filipenses, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, para de compartilhar com quem não vai te ajudar. Pela oração e súplica, com ação de graça. Deixa ele saber, fala, ele sabe, a gente precisa falar, abre a boca. O óbvio precisa ser dito, pede ajuda, Deus, eu tô sem força, eu preciso de ajuda, eu quero, e eu peço que o Senhor me fortaleça saindo daqui dessa oração, para colocar em prática, obedecer e fazer o que o Senhor me mandar fazer. Tô te dando esse aval, esse acesso. Me prepara para isso, se precisar, fala na minha boca. Eu me coloco como esse vaso à disposição de enfrentar quem tiver que enfrentar. Mas eu preciso do seu auxílio, porque sem o Senhor não sou nada. Você mostra ali sua vulnerabilidade, você mostra sua dependência, você se humilha. Não é os humilhados serão exaltados, é os que se humilham serão exaltados. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Quem vive ansioso não está entregando. Não está entregando. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso aqui é um dos sinais que a pessoa ela descansa verdadeiramente com essa dádiva. O maior presente que Deus nos dá é a fé. É a fé. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui antes da gente finalizar. Já deu até 1 hora, né, gente? Eu falei que tem que mandar eu sair daqui, porque senão eu vou ficando. Olha só que eu anotei aqui. Ninguém está nem aí para os seus problemas. O único que está preocupado é o próprio Deus. Ninguém está nem aí pro que você está passando. Sério. Porque a gente está passando, porque é o que eu estou passando. O único que está... vou falar. O único que está preocupado é Deus. O único que está preocupado em nos ajudar é Ele. E a gente está recorrendo de verdade, com o coração aberto, disposto a fazer o que tem que ser feito, do jeito dele, sem colocar ali mais uma pitada de tempero. E aí que entra, né? O milagre, ele é alcançado para quem confia, não para quem reclama. Quem se preocupa muito não transforma nada. Eu prefiro acreditar na palavra que é eterna do que nas inquietações que são passageiras. Nossa, essa é a frase do dia, né? Eu prefiro acreditar na palavra que é eterna e colocar ela em prática, fazer prova com Deus, do que nas inquietações que são passageiras. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui acima. A palavra mais pronunciada na Bíblia é fé. E ansiedade é o oposto da outra. Com certeza, Mi Bela.
A fé é o maior presente que Deus nos deixou. E o que a gente está fazendo? Nós estamos desprezando. E falar é muito bom, mas... Deixa eu ver o que mais. Tô subindo aqui, gente, as conversas. Eu vi que algumas pessoas mandaram umas mensagens aqui, mas subiu. Olha só, a Lorena aqui tá pedindo ajuda. Lorena, se você for de Belo Horizonte, região, você pode me mandar um direct. Mas eu creio que você deixou de receber uma grande dádiva aqui nessa live, um presente, um alimento da alma, porque às vezes é o que Deus acabou de falar. Se ele dá o alimento pros corvos, ele não vai dar pra gente. E ainda chamou a gente de pequena fé. E quando a gente fica tão preocupado, que eu imagino, né? Não tô... Mas isso é fé. Ele não fala assim, ó... Não andeis ansiosos, exceto você que tem 6 filhos, exceto você. Ele não faz exceção, ele é ilimitado. Então, quando a gente fica tão ansioso pela situação atual que a gente está vivendo, e é aquilo que eu falei, a ansiedade vem, mas ela não pode alojar, aí a gente, em vez de manifestar a fé, manifesta aqui a dúvida, a ansiedade. E tem muita gente que tá aqui na live e não prestou atenção no que está sendo dito. Tá aqui, mas pegou o celular, fulano chamou, dispersou, uma palavra que perdeu aqui. Passou, uma oportunidade. Tem gente que tá aqui de corpo, mas de alma não está. E deixou de receber um grande presente, uma grande resposta. Provavelmente que a Lorena estava pedindo uma resposta. Deus queria dar uma resposta. E o alimento físico, ele vai faltar amanhã. E o que a gente vai fazer? Vai ficar... Se a gente não contar com a fé... Deus pode até trazer pessoas para nos ajudar, mas até quando? Deus, ele ajuda o fraco, mas ele conta com os fortes. E aí, o quanto a gente está sendo forte, né? Esperei com paciência, deixa eu ver. Ó, subiu aqui muita conversa. Mas é isso, vamos lá, vamos fazer uma oração pra gente finalizar aqui. Quanto ao propósito, alguém me perguntou aqui, deixa eu ver, como fazer o jejum. Vou fazer pela primeira vez. Vou explicar. Não entramos na live à toa. Isso aí, menina. Tenho certeza que não. 3 ou 7... Não, o jejum, mínimo 3 vezes na semana. Aí usa sua fé, tá, Jéssica? Usa sua fé. Se você quiser fazer jejum 7 vezes, a fé, ela é de cada um, tá? Jejum... Quem me perguntou aqui sobre o jejum? Vou ver o nome dela aqui. A Jaqueline. Jaqueline, você vai... Pelo menos você tem que estar... Quando eu falo de jejum de alimento, porque existem vários jejuns. Às vezes é abrir mão de alguma coisa que você gosta muito. E existe jejum de internet, jejum de televisão, jejum de informações seculares. Aí você, ao invés de assistir coisas que você gosta, você se alimenta, por exemplo, de uma live. E isso você vai alimentando o seu espírito. Mas o jejum que é tradicional, que é o que alimenta o nosso espírito, é o de alimento. E aí você tem que estar ali pelo menos 1 hora sem ter se alimentado. Você abre um jejum em oração. Primeiro você tem o propósito do jejum. Por que você está abrindo esse jejum? E aí, né, a maioria quase todos os jejuns que eu fiz e faço, a maioria só com situação extrema, em prol do reino de Deus, em prol da minha comunhão com Ele, em prol da minha intimidade com Ele, em prol de dar manutenção à minha vida espiritual. No início eu fazia muito ali pelo batismo com o Espírito Santo. A gente vai fazer uma live com 7 passos aqui ainda essa semana, lá no Café com Fé BH. Se você quer continuar acompanhando o propósito, já segue aqui Café com Fé BH. Amanhã tem live lá, amanhã tem live novamente, 8 horas da manhã. Era para buscar o batismo com o Espírito Santo. Então tem que ter um propósito. Então você vai falar em oração. Deus, eu estou abrindo um jejum. E aí é no mínimo de 3 horas. Aí vai conforme a sua fé. Quanto mais tempo você conseguir, melhor para você, mas no sentido de tem que ser de qualidade o jejum, tá? Não é que importa o tempo. Vai pela sua fé. Eu considero que quanto mais tempo ali, mais eu tô matando a minha carne. Então, mais eu tô ali sacrificando. Mas esse jejum, ele tem que ser um jejum de qualidade. Então, pode ser de 3 horas. Aí vai você que tem que tomar remédio, você tem que avaliar isso aí, tá bom? Então,
Cada um com a sua fé avalia se vai ser um jejum onde você vai tomar água ou não vai tomar água, vai ser um jejum total. Normalmente eu faço total, apesar que água pra mim é um problema. Se eu tomar água, é um milagre, porque eu tenho dificuldade pra tomar água. Então, às vezes, eu faço com água, eu faço sem água, porque eu não sou uma pessoa que toma muita água. Eu não gosto de tomar água. Então, pra mim, não vai ser um benefício fazer um jejum, por exemplo. Vai ser até um sacrifício tomar água, porque pra mim, tomar água, infelizmente, eu não tenho esse hábito. Ainda é um sacrifício. Então, você vai abrir em oração, falar: Deus, eu tô abrindo esse jejum em prol da minha vida espiritual, da minha comunhão com o Senhor. E eu quero alimentar o meu espírito em suas palavras. Então, eu tô abrindo agora 9h20, 9h18 da manhã e eu vou entregar a hora tal. Então, vamos supor que você vai fazer um jejum de 6 horas, um jejum de 3 horas. Então, tal hora eu vou entregar esse jejum. Já aceita o meu propósito. E quando você estiver em jejum, você não tem que ficar falando para as pessoas que você tá em jejum. Não fazer cara de coitada, de nossa, eu tô sacrificando, como os fariseus. Eles faziam questão de levantar as mãos e mostrar que estavam orando, enfim. Então, você e Deus sabem que você tá... A não ser que alguém te pergunta: não, você quer comer? Não, obrigada e tal. Ou, rapidamente, não, eu tô de jejum, enfim. Você não precisa ficar dando muita explicação. E não fazer... O seu semblante, ele precisa continuar da mesma forma que sem estar de jejum. Quando você está em jejum, você precisa estar mais conectada. E aí, a gente tá fazendo o propósito das orações. Então... estar mais em pensamento conectada, falar mais com ele, estar verdadeiramente em espírito. Quando você entra numa discussão, estando em jejum, você sai do seu controle, que o diabo vai tentar, você perde o seu jejum. Já perdi vários jejuns. Já perdi jejum também porque eu esqueci de entregar. E quando você esquece de entregar, o jejum também ele é anulado, infelizmente. Então, se você não tem costume, coloque o celular para despertar na hora, entrega antes de comer. Você vai entregar: olha, Deus, eu estou entregando aqui em oração, receba a minha oferta, receba o meu jejum. Eu peço permissão aqui para comer em nome de Jesus, pronto. Aí você vai lá e se alimenta. É assim que funciona, basicamente. Pode ser de algum alimento específico? Pode. Mas um jejum tradicional mesmo que a gente está fazendo é o de você... Aí vai como você pode aí. Às vezes você toma uma pessoa que toma remédio. Então, se sim, aí vai de alguma coisa que você gosta, tá? Vai de alguma coisa que você gosta. Mais alguma dúvida? Não, né? Vamos fazer uma oração aqui. Depois a gente pode fazer uma live de jejum também, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada pelas exortações, pelas respostas, as respostas das nossas orações que aqui o Senhor está nos dando. E mesmo que não seja o que a gente queria ouvir, é o que a gente precisa. E aqui nos colocamos na posição de servos e damos ao Senhor liberdade para continuar falando, para continuar mostrando, nos ensinando o caminho que nos leva até o Senhor, o caminho que nos leva à paz, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva a ser luz e sal nessa terra, para que possamos transbordar a tua essência, o teu caráter, para que assim possamos ser filhos do Senhor verdadeiramente, porque parecemos com o Senhor através das nossas atitudes. Ajuda-nos, meu Pai, porque tudo que foi dito aqui realmente é o que a gente necessita, mas na prática é diferente, é difícil. Nós contamos com o Senhor para nos ajudar nessa caminhada todos os dias, para vencer o nosso eu, para vencer o nosso achismo, o orgulho. Perdoa pelas vezes em que a gente murmurou, reclamou, julgou, comparou, questionou. Nos dá uma nova oportunidade daqui para frente para fazer diferente e ajuda-nos a falar menos, a ouvir mais e a colocar em prática tudo isso que a gente ouviu. Não permita que o maligno venha roubar. Ajuda-nos a estarmos vigilantes quanto à nossa vida espiritual. E eu posso falar por mim que eu tomo uma decisão aqui hoje, mais uma vez, de fazer uma aliança com o Senhor. E que assim seja pela eternidade. Cada um aqui vai tomar a sua decisão de tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Eu tomo essa decisão e aí cada um vai confessar aqui com seus próprios lábios para que o teu nome seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pessoal, tchau, tchau. Muito bom nossa live aqui. Se eu pudesse, eu ficava aqui a manhã toda. Adoro ficar aqui conversando com vocês sobre fé, sobre a vida espiritual. E agora chegou a hora de trabalhar, colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Espero você na continuidade desse propósito aqui também, tá bom? Deus abençoe você. Tchau, tchau.